certo. Tá certo. Então, ouviu, Marli? Para quem é cardíaco, é fazer uma limpeza e energização ao mesmo tempo para que o seu coração se encha de amor. Daí as coisas podem acontecer de maneira positiva em sua vida, né? Não sei se é para você a pergunta, mas seja para quem for, é isso aí, né? Cristina, eu sei que o seu trabalho é muito diversificado, a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre cada um, por isso que nós hoje demos algumas pinceladas nele. Mas eu sei que você recebeu uma mensagem muito bonita relacionando o Natal com um Natal interior, com um Natal crístico. Eu gostaria que neste final da nossa conversa você falasse um pouco sobre essa mensagem, já que os sinos de Natal ainda estão por aí, né, com os seus sons ainda repercutindo na nossa alma. Olha, Cláudia, foi realmente no dia do Natal, porque a gente faz uma oração lá na clínica, lá onde eu trabalho, lá no Centro de Harmonização do Ser. São várias pessoas, é um grupo, e a gente se reúne para estar fazendo orações, lá tem troca de reiki. Como eu te coloquei, é para a gente estar movimentando a nossa própria energia também, porque a gente cuida do outro, a gente tem mais ainda que estar movimentando a da gente para estar nessa atenção conosco, para a gente estar pronto para estar ajudando o outro. E aí no dia de Natal, no dia dessa oração, é tudo muito espontâneo. Lá a gente reza o terço, mas é uma coisa já não muito igualzinha aquele terço, não. Então cada dezena, cada um faz um pedido, né, ou uma intenção. E aí eu comecei a falar e de repente começaram a vir os elementos que foram os elementos usados nesse Natal tradicional, né, que seria o presépio, que seria Maria, José, a manjedoura, os carneiros, os animais, né, a estrela de Belém, a gruta. E começou a me vir como se fosse uma analogia com esse, porque isso foi um acontecimento macrocósmico mesmo, né? Essa vinda de Jesus foi o primeiro Natal, vamos dizer assim, porque Natal significa nascimento. Natal é como, né, assim, são todos os dias, né? Só que nesse sentido desse nascimento, assim como Jesus veio encarnando esse divino nele, porque a pessoa que fez isso da forma mais perfeita que nós temos o conhecimento até hoje foi Jesus. Então, nesse dia de Natal, começou a me vir esses elementos sendo trazidos para nós como indivíduos, e cada parte nossa representando aí esses elementos maiores que foram representados para a humanidade, né? Então, a gente vendo o nosso consciente esquerdo, que seria o nosso lado esquerdo, que seria o nosso lado intuitivo, né? O lado do feminino, que a gente chama do feminino, e todos os seres têm o lado feminino e o masculino, que seria o lado esquerdo seria o feminino, o lado direito o masculino. Então, foi me vindo assim que o nosso feminino, que a nossa intuição fosse receptiva, assim como Maria, como naquele momento ela foi a serva e recebeu aquela anunciação do anjo, e ela não questionou. Assim que a gente pudesse, que o nosso consciente esquerdo pudesse receber essa boa nova, essa anunciação de que o divino viria encarnar através de nós, porque cada um de nós, e Jesus colocou isso quando ele esteve aqui, que tudo que ele fazia, nós podíamos fazer e muito mais, foi ele que falou isso, né? Então, que esse nosso lado pudesse ser como Maria, receber, aceitar que isso era uma chance de encarnar o divino. E aí o nosso lado direito, que seria o racional, que seria o intelecto, faria o que José fez. Cuidaria de proteger, porque a intuição, às vezes, ela é muito sutil, ela é volátil, e se não tem esse outro lado da organização, ela não chega a realizar. Então, muitas pessoas são muito intuitivas, criativas, mas não conseguem formar uma obra porque não tem esse lado do intelecto muito organizado. Então, que o nosso intelecto fosse como José, que recebesse também aquela missão de apoiar Maria, de proteger essa intuição. E foi me vindo assim, que o nosso coração se tornasse macio como a manjedoura, porque no coração queria nascer esse divino, né? E que a gente tivesse nesse momento o nosso instinto de preservação
Porque muitas vezes quando se fala em espiritualidade, as pessoas equivocadamente, elas tiram como se a gente não pudesse ter esse instinto de preservação, que seria às vezes o medo, a raiva, isso tudo são coisas que nos protegem, que seria a coisa da vitalidade, da força, que foi a representação dos animais no presépio, né? E que a gente tivesse, que o ego da gente fosse, no caso, que ele estava sendo representado pelos pastores, que a gente pudesse ter a humildade, que o nosso ego, que a nossa persona, que seria a nossa história, né? Porque a nossa personalidade é de como a gente foi construído, que ele, naquele momento, tivesse a humildade para que ele pudesse estar recebendo todos aqueles elementos e integrando. E aí me veio que a estrela de Belém, representada como a estrela de Belém, seria exatamente a nossa alma, seria o nosso eu superior, e ela estaria guiando para nós, né, os terapeutas, os amigos, as pessoas que iriam chegar até a gruta do nosso inconsciente, que estaria representando os reis magos. Os reis magos seriam a representação das ajudas necessárias, que a gente precisa do externo. A gente não deve se fechar na nossa onipotência e achar que a gente não precisa, porque Jesus, ele recebeu ali os 3 reis magos para abençoá-lo. Então, os reis magos seriam as pessoas que iriam ajudar a curar o inconsciente para estar recebendo e estar manifestando esse Cristo, né, na nossa individualidade. Foi essa mensagem que me veio. Linda, eu achei muito maravilhosa. E realmente, se a gente for observar, é isso mesmo. O coração tem que ser macio, como as palhas acolhedoras daquele corpo de um menino que até hoje nos dá lições, né? Cristina, lindo, parabéns. Tem aqui uma participação da Ana, do bairro Gutierrez, pertinho aqui de nós. Um grande abraço para todo mundo do bairro Gutierrez. A Ana pergunta: Cristina, tem que ser rápido, viu, Cristina? Quando uma pessoa está com problemas financeiros, que conselho você daria? Quando a pessoa está com problemas financeiros, que conselho você daria? Olha, eu acho que problema é sempre problema. Então eu acho que ela tem que buscar realmente ver aonde que a energia dela está parada, né? A questão do dinheiro está muito ligada ao primeiro chakra, que seria medo, insegurança, e ao chakra laríngeo, que é a pessoa se abrir para receber. E tem a comunicação, tem que se sentir merecedora e tem que sentir que deve buscar o dinheiro, porque tem essas ideias contraditórias. Eu quero dinheiro, mas eu tenho medo do dinheiro, eu acho que o dinheiro é ruim, o dinheiro faz mal. Então tem que ver todas essas crenças, porque a gente tem que estar com um objetivo e trabalhar para ele. Tudo bem. Rodrigo, também do bairro Gutierrez, um grande abraço. Rodrigo, obrigada por participar. Ele pergunta sobre uma fase da vida dele que sempre acontece, que é ele pensar numa pessoa e essa pessoa liga, ou de alguma forma ele tem alguma notícia dessa pessoa. O que você acha disso? Isso é a intuição, isso é a sensibilidade. Eu acho que cada vez que você acredita na sua intuição, ela vai se desenvolvendo mais. Foi isso que aconteceu comigo. Certo. Era dessa forma, o telefone tocava e aí você vai acreditando. Você tem que basicamente acreditar que aquilo é verdade e colocando na prática que você vai ver que é real. Isso, né? E é interessante porque aí você começa, Rodrigo, a prestar atenção realmente nas coisas que vêm e que pintam na sua mente, né? Cristina, nosso tempo extrapolou. Obrigada pela sua